Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. A gente também chega aqui lembrando que você tem amanhã R$1 milhão no Pix do Milhão. É um clube de benefícios, você compra seus números, você participa de promoções, você tem produtos para você trocar, experiência, cara, shows, camarim, tudo. E você ainda ganha os números da sorte. Raspou, ganhou Pix na conta, até R$20 mil instantâneos e R$100 mil segunda, 100 mil na quarta, R$1 milhão na sexta-feira. De 1 milhão amanhã, hein? É a sua grande chance. A gente, então, chega aqui, lembrando também de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, aos nossos dois camisa 10 lá atrás. Cara, eu já falei para vocês. Tem também, tá? O Black do Milhão, na ganhei. Você pode ir lá, cara, são prêmios e mais prêmios, então aproveite agora mesmo. Vai lá no nosso Insta, que tem o link também lá no destaque, nos stories, na bio. Então você pode estar aproveitando, tá? A Black do Milhão também da ganhei. Lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, a gente tem muita coisa para falar aqui. Tá cada vez mais viralizando essa história de John Arias no Flamengo. E a gente precisa falar, isso aí foi trazido também pelo Júlio Miguel Neto e pelo Paulo Brito, tá? Essa possibilidade. Os tricolores estão muito preocupados com a possibilidade do John Arias vir para o Flamengo. Isso está tirando o sono dos torcedores do Fluminense. Eles não vão falar, eles não vão assumir, mas, no fundo, incomodaria muito, tá? Eles sabem que jogadores tem acontecido isso, jogadores que saem do Fluminense, quando voltam para o Brasil, voltarem para o Flamengo, e isso está assustando eles. Ontem eu trouxe, né, que em conversa com o Júlio, ele passou que o pessoal, os representantes, inclusive, de algumas negociações que envolvem o Flamengo, né? Carlos Leite e tal, levou o João Gomes lá para o Wolverhampton e tal, que o Flamengo já estaria tentando uma possível troca com esses caras que têm uma entrada boa no Wolverhampton para trazer o John Arias e mandar um jogador para lá. Esse jogador seria o Wallace Yan. E que aí a informação é que o Wallace não interessaria mais ao Wolverhampton, porque o diretor de futebol do Wolverhampton foi para o Crystal Palace. Então, o interessado que pode pagar 15, 20 milhões de euros no Wallace Yan é o Crystal Palace. Ainda sobre essa questão, o que foi passado é que o Flamengo realmente está interessado. O John Arias daria preferência ao Fluminense, mas o Wolverhampton não aceita emprestar. Então, se o clube que quiser contratar o John Arias vai ter que pagar. Vai ter que pagar por isso, tá? E aí, a gente tem aqui uma informação importante para trazer, inclusive, isso aí foi publicado. Olha só, o pessoal do Flavela Oficial, né, publicou em collab com a gente, né, fez até essa arte aqui do John Arias, né? Rapaz, pensou? Dá para jogar com Arrascaeta e Arias no meio-campo? Rapaz, com tudo que a gente já tem ali. Como é que ficaria o Flamengo com Arrascaeta e John Arias, hein? Fala para mim, comenta aí. Como ficaria o Flamengo com Arrascaeta e John Arias? Rapaz, nessa fase do Arrascaeta, vou dizer para vocês, hein? Olha, o John Arias está descontente na Inglaterra, mas só volta ao Brasil em último caso. O Flamengo está de olho, tá? Então, Brasil, último caso, tá? E o Fluminense seria a primeira opção pela
gratidão que tem e tudo mais. O Flamengo monitora a situação do meio atacante colombiano, mas o Fluminense tem a prioridade numa possível volta ao país. Com pouco protagonismo no Wolverhampton, Arias se arrepende de ter ido para a Inglaterra, mas prioriza uma permanência na Europa. O entendimento é que voltar ao Brasil agora seria um retrocesso. Tá? O Flamengo acompanha a situação e entende que o atleta seria uma ótima oportunidade de mercado. Beleza? Então, essa situação aí do John Arias explicada para vocês. E o jogador prioriza, então, se manter na Europa, mas existe a possibilidade do John Arias voltar. E voltando, prioriza o Fluminense, mas eles só aceitam venda. Então, se o Flamengo chega com dinheiro, o Fluminense não, ele poderia vir para o Flamengo. E os torcedores do Fluminense, óbvio, estão preocupados, com medo de perderem mais um jogador aí para o Flamengo. Né? A gente tem aqui também, cara, para trazer para vocês, tem uma entrevista muito importante aí do BAP, mas eu queria trazer para vocês informações que a Raíza trouxe em primeira mão da venda de ingressos que abre hoje, tá? E você pode garantir presença na final da Libertadores, em Lima, com a Caravana do Haroldo. Vai estar na descrição e no comentário fixado o contato aí, o WhatsApp, para você reservar. Ainda tem vaga no último avião que eles conseguiram, tá? Porque aqui a coisa é muito séria, não tem temos um monte de avião, um monte de passagem, vende o que não tem, como algumas empresas aí. E vou te falar, hein? O RJTV está acabando com os caras. Acabando com os caras. É uma vergonha com o que fazem com o torcedor. Mas aí, gente, a Caravana do Haroldo, por outro lado, tem empresas sérias, como a Caravana, como a Urubus, né? São empresas que atendem torcedores do Flamengo, que são muito boas. A Caravana tem um novo avião aí, tá? Com vagas, e você pode procurar. E eles têm aí essa possibilidade. E por que eu estou falando disso? Porque hoje abre o ingresso categoria 3, tá? Às 14 horas, no site libertadores.eleventickets.com, tá? Plataforma oficial da Comebol. Só pode comprar um ingresso por CPF, certo? Então, é hoje, aproveite, tá? Porque depois vai ficar complicado. Tá? Vai abrir, então, no site oficial de vendas da Comebol. Vamos lá, eu separei aqui algumas coisas também para falar com vocês. Olha só, o Flamengo, tá? Não descarta renovar com Cebolinha caso não chegue proposta com valor satisfatório. Segundo o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o Flamengo avalia a possibilidade de negociar Cebolinha na próxima janela de transferências em janeiro. O Grêmio surge como o principal interessado em repatriar o atacante. No entanto, nossa equipe apurou que, caso não chegue uma proposta satisfatória, a diretoria rubro-negra não descarta renovar o vínculo do jogador. Internamente, o clube entende que Cebolinha ainda tem potencial para render mais e lembra que o atleta acabou sendo prejudicado por lesões ao longo de sua passagem pelo Flamengo. Tá? Então, os torcedores agradecendo. Muito bom, Flamengo. Ele é bom, mano. Acho válido renovar por mais um ano. O Washington Luiz mandando aí. Ele é bom jogador. As lesões complicaram ele um pouco. Trabalhem ele para o ano que vem. Renovaria por mais 2 anos. Todo mundo falando que renovaria. Cebolinha joga muito. Ele tem que continuar no Flamengo. Olha só, tem que renovar. Melhor que o Plata. Deixa ele com a gente, por favor. Cebolinha, se não fosse as lesões, teria um nível melhor. Mas é bom renovar com o cara. Cara, todo mundo, torcida do Flamengo pede a renovação de Everton Cebolinha, tá? Então, com o Grêmio querendo o jogador, vai querer pagar merreca. Não, o Flamengo tem que renovar com Cebolinha. Concordo com os torcedores, tá? Torcida em peso, querendo renovação. Ó, tô até mandando aqui para uns amigos aqui, querendo a renovação. Pô, eu não esperava, eu queria, mas eu não esperava que os torcedores, né? Eu, quando trouxe essa informação, não esperava que eles iam gostar tanto. Sensacional.